Eu vou convidar vou chamar o meu primeiro convidado dessa noite. Queria que você recebesse com palmas, né? O Rafael Lacerda, que virá até aqui. Rafa, chega pra cá. Chamamos o Rafael para conversar com o Rafael hoje um pouquinho sobre as histórias da vida de Rafael. Queria começar a minha conversa com o Rafael pedindo que ele contasse um pouquinho para a gente sobre sua infância. Minha infância, ela foi marcada por muita dificuldade, né? Até hoje, curiosamente, eu estava na casa da minha mãe, a gente conversando sobre algumas das coisas que a gente viveu, né? Eu e Léo, a gente morava lá no Jardim Catarina. A maioria dos nossos colegas de infância, infelizmente, hoje não estão aqui para contar a história. E eu e Léo, a gente cresceu tendo a nossa mãe como referência, né? Como mãe, como pai, dando tudo para a gente, lutando para batalhar, para colocar as coisas dentro de casa. A gente nunca chegou a passar fome, mas passamos por muitas dificuldades, muitas necessidades. Foi uma época assim, muito difícil e que marcou muito. E que eu, com 7 anos de idade, eu tive que morar junto com alguns parentes meus, até pelas condições que a gente vivia. Então, foi assim, uma época muito complicada, ter que ficar longe da minha mãe, longe do meu irmão, crescer um bom período longe deles, entendeu? E isso foi muito complicado. Você, crescendo num lar, teve uma experiência religiosa, né? Você teve uma experiência religiosa. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência religiosa. Minha mãe já era evangélica, eu fui apresentado na Igreja Assembleia de Deus. Só que depois, quando eu fui morar com meus avós, eu acabei frequentando a Igreja Maranata junto com eles. Só que eu ia para a igreja praticamente obrigado, né? Porque eu não gostava de ir para a igreja. E na Maranata tem outra peculiaridade, porque os cultos são todos os dias. Você só não tem culto na igreja, é sexta-feira. Apesar do culto ser bem rápido, mas tem uma metodologia de culto um pouco diferente. Mas era aquilo, eu ia para a igreja forçado a ir por conta que eles me obrigavam praticamente a ir para a igreja, e passei a minha infância até minha adolescência conhecendo a palavra de Deus, cresci conhecendo e ouvindo falar de Deus. Aprendi muitas coisas hoje que até me dão base em termos assim, de conhecimento bíblico nesse período, entendeu? Só que, apesar de conhecer muitas coisas com relação à Bíblia, eu nunca tive uma experiência verdadeira com Deus ainda. Dentro dessa época, né, até antes da sua conversão, o que aconteceu? Porque você teve uma experiência religiosa, né? Mas depois dessa experiência religiosa, você abandonou a igreja, né? O que aconteceu nesse meio tempo, entre abandonar a igreja e conversão? Pois eu nasci e fui criado dentro do Evangelho e ouvindo falar de Cristo, mas eu ouvia falar sempre que o mundo tinha coisas ruins, né? Coisas aquilo, né? Que aos olhos do homem parece ser bom, mas o fim nunca é o melhor. E a gente sempre é levado por amizades, cara. E não foi o diabo que bateu na minha porta e falou assim, pô, vem cá me conhecer, não. Foi um amigo meu que sempre vai levando. E as coisas não acontecem assim repentinamente. São algumas circunstâncias pequenas que vão levando a gente aos poucos, se afastando do propósito e daquilo que a gente sempre conheceu e sempre ouviu falar de Cristo. E aí eu me enfiei de cabeça, cara, no mundão, entendeu? E aí experimentei muita coisa doida. Fiz muitas coisas que iam totalmente contrárias, entendeu? Os preceitos que eu passei minha vida inteira sendo educado pelos meus parentes, pela minha mãe. E comecei a beber, fumar e fazer, sabe, assim, sair com muitas amizades. Mas, assim, eu fui conhecer o que era lá fora, sabe? E, de uma certa forma, assim, valeu a pena. Então, assim, mas por que valeu a pena? Porque quando hoje eu tenho a oportunidade de chegar e falar com alguma pessoa do que é o mundo, eu falo daquilo que eu sei, daquilo que eu experimentei. Então, eu falo com propriedade. Então, são essas circunstâncias, entendeu, que eu passei, entendeu, mesmo conhecendo a palavra, mesmo tendo ouvido falar de Deus minha vida inteira, e me levei a afastar dos caminhos de Deus. E aí, qual o momento que você
tem assim como determinante? Ali, na verdade, eu larguei a experiência religiosa e me converti. Minha mãe, ela nesse período, ela vivia me insistindo para eu ir para a igreja, né, para visitar a igreja. Eu lembro que eu ia para a igreja de ano em ano, todo Natal eu ia para a igreja. E por eu ter crescido assim longe sendo muito convivido com meus pais, com os parentes, eu passei por algumas frustrações na vida. E eu sempre ouvia falar das pessoas que quando eu crescesse eu não ia prestar para nada, que eu ia virar um trombadinha, que eu ia virar um marginal e coisas por aí, até porque a gente morava lá na comunidade, lá era bem complicado. Só que assim, eu tinha um desejo no meu coração, cara, de lutar contra aquilo ali. Então eu consegui uma bolsa no colégio particular lá em Rio Bonito, lutei, perseverei. Só que quando chegou assim no último ano, minhas médias excelentes, cara, assim, eu estava arrebentando, assim, eu fiz prova para quase todas as faculdades públicas, estava com a primeira fase que eu tinha feito, estava com as médias assim, muito altas. E quando chegou no final do ano, assim, eu falei para um colega meu, eu falei assim, cara, eu só não entro para a faculdade agora se eu não quiser. E aí, uma coisa interessante aconteceu, né? Mesmo eu com todas as médias boas, no final do ano eu não passei para a universidade, faculdade nenhuma. E minha mãe, a gente não tinha condições de pagar uma faculdade particular. E aí eu comecei a pensar assim, será que tudo aquilo que eu ouvi minha vida inteira, as pessoas falando de mim, será que vai realmente acontecer? Será que eu não vou servir para nada? E aí nesse ano foi o ano que eu posso pegar e falar assim, que eu me coloquei na minha condição e eu procurei pegar assim, voltar, porque em meio ao desespero, em meio àquela frustração, né, de você chegar, olhar para frente, você não vê muitas perspectivas, a gente não tinha condições de pagar uma faculdade, e aí eu comecei a frequentar, a voltar para a igreja, e esse foi o ano da minha conversão, sabe? Foi um ano que eu me coloquei diante de Deus, me reconhecendo assim como pecador, reconhecendo todos os meus erros. Eu tinha uma prepotência e uma autoconfiança muito grande, que Deus, aos poucos, assim, Ele foi trabalhando isso dentro do meu coração. Apesar do dom que Ele me deu, todo o conhecimento, sabe, em graça que Ele me concedeu, eu achava que aquilo tudo era meu. Sabe, o fato de eu saber me expressar bem, falar bem, tirar notas boas, aquilo tudo era meu, era consequência do meu alto esforço. Só que não era isso. E Deus, assim, aprove Ele que, naquele momento ali, Ele foi realmente se pegar e mostrar que Ele era Deus. E nesse ano, foi um ano difícil, eu comecei a dar aula aqui em Silvio Jardim, em algumas escolas públicas aqui, daquele projeto Amigos da Escola, eu nem sei se está tendo ainda, mas eu dava aula de matemática aqui no CIEP e no São Sebastião de graça. E quando você é um educador, você acaba aprendendo muito. Eu fui ensinando as crianças, né, de 5ª a 8ª, e depois peguei o 2º grau ainda para auxiliar também, e aquilo foi, sabe, me edificando cada vez mais, eu fui aprendendo muito. E quando chegou no final do ano, eu só tinha condições de fazer inscrição só para a UF. E aí eu fiz inscrição para a UF, fiz inscrição para a Prefeitura de Rio Bonito, fiz inscrição para a Marinha, fiz inscrição também para os Correios. E eu falei, Deus, está nas suas mãos. E fui aprovado em todos os concursos que eu fiz. Então, assim, nisso aí eu vi como que, assim, quando eu me coloquei, eu tirei eu do centro, eu comecei a colocar Deus no centro da minha vida, como que as coisas começaram a mudar. E daí para frente foi o que tem sido. Mas a vida, essa sim é uma caixinha de surpresas, né? E eis que numa bela manhã de sol, Rafael, garoto contente, tal, maroto, tem uma convulsão, né? E aí corre aquela coisa para a gente descobrir o que é. E aí nós descobrimos o diagnóstico, né? Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa fase. Pois é, cara. Eu costumo dizer que eu tenho muito temor com relação àquilo que o pastor Sérgio prega, sabe? Porque quando eu cheguei aqui na Memorial, eu vim pelo testemunho do meu irmão, e quando eu cheguei aqui na igreja, o pastor Sérgio estava pregando uma série de sermões sobre se eu tivesse 30 dias de vida, o que mudaria na minha vida? E foi uma série de 5 sermões que ele pregou em dezembro. E eu comecei a escutar aquela série, eu comecei a ser confrontado com aquilo. Eu falei, se eu tivesse 30 dias de vida, será que eu iria me preocupar tanto com o meu trabalho? Será que eu iria me preocupar tanto com sonhos e com os projetos que eu tenho para a minha vida e aquilo que eu acho que eu devo ter e ser na minha vida?
E eu escutei o primeiro sermão, o segundo sermão, e do segundo para o terceiro, eu deixei de ser um mero ouvinte e comecei a participar daquilo ali. Foi quando que eu estava trabalhando em Casimiro de Abreu, no PJ Center. Eu saí de Macaé, havia 18 dias, e no dia que eu passei mal, eu comecei a me sentir muita dor de cabeça. Eu liguei para o meu irmão e falei, cara, vem me buscar, porque eu não estou nem conseguindo pegar a van para ir para casa. E aí ele foi, me buscou, e no caminho eu lembro que eu vim vomitando muito. Aí cheguei em casa, descansei um pouco, aí quando foi mais ou menos umas 2 horas da manhã, eu acordei reclamando que estava com muita dor de cabeça, e chamei a Fabi, e ela, quando foi ver, eu já estava já convulsionando, e ela que me socorreu, né, que eu estava broncoaspirando o próprio vômito. Se ela não tivesse do meu lado, eu teria morrido ali. E ela ligou para o socorro, ligou para minha mãe, sabe? Teve a frieza até de pegar de fazer isso. E nesse dia, no mesmo dia que eu senti isso tudo, foi o dia que eu entrei em coma. E aí eu fiquei 3 dias aqui em Sevilla Jardim, as pessoas até na clínica, ninguém sabia, até a questão do recurso. Eles tentaram elencar a questão da minha pressão alta, né, a questão da minha obesidade, mas ninguém presumia que eu tinha um tumor na cabeça. E assim, aquele dia que eu descobri que eu fiz os exames, né, que eu fui diagnosticado com tumor na cabeça, aquilo foi terrível para mim. Eu lembro que dentro do carro, quando eu vim de Rio Bonito para cá chorando, eu chorava muito, gritando muito dentro do carro, muito triste, porque da situação que eu estava, né? Mas quando eu cheguei em casa, cara, assim, foi como que literalmente assim, Deus estava com os braços abertos, me aguardando. E aquilo que era um desespero, sabe, foi trazendo paz para o meu coração. E eu, de certa forma, assim, Deus foi mostrando para mim que Ele estava no controle e que nada iria acontecer além do que Ele permitisse. Mas a vida, essa sim é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, depois do tumor, né, depois de tudo isso passado, Rafael voltava, faceiro, maroto, na sua moto, voltando para casa, e eis que entra um bicho na frente, né? E Rafael sofre um acidente tenebroso, cara. Conta pra gente um pouquinho sobre o acidente. Depois que eu passei pela cirurgia, né, eu fiquei 9 meses desempregado, e quando eu voltei a trabalhar, eu estava com 1 mês de carteira assinada, né, e voltando de Rio Bonito para cá, um cavalo atravessou no meio do caminho, e eu de moto, ali no Sabor Rural, e eu bati no cavalo, atravessei a ponte inteira capotando e fui parado no acostamento da contramão. Engraçado assim, que quando você bate, naquela fração de segunda, você pensa muita coisa. Naquele momento ali, eu tinha certeza que eu iria morrer, cara. Porque, pô, eu tinha muito carro, era véspera de feriado, sexta-feira santa, e a pista estava muito cheia. Eu falei assim, pô, ou vai vir por trás ou pela frente, mas algum carro vai passar por cima de mim. E eu entreguei minha vida para Deus. Aí quando eu parei de capotar, que eu vi que eu estava no acostamento, aí eu fui puxar o corpo, né? Aí fui a perna para um lado, o corpo todo quebrado, mas fiquei segurando ali até as pessoas virem e me socorrerem. Mas se você está escutando isso, nem tudo são flores na vida de Rafael, né? Essa semana, Rafael teve mais uma notícia, né? Um exemplo de que nós não devemos desistir nunca. Conta pra gente qual foi a notícia da semana. Eu já passei por 6 cirurgias, né? 2 na cabeça e 4 na perna. E aí eu pensei, pô, acabou, né? Eu falei assim, já deu, né? Minha esposa sempre me insistindo para eu fazer um exame, né? E ela também está fazendo alguns exames também para ver a questão de engravidar, essas coisas. E o homem fica muito resistente, né? Porque você acha que você nunca tem um problema, né? E aí eu fui fazer o exame essa semana e eu já tinha escutado um testemunho até no seminário de um colega meu que ele contou a história que ele passou por uma situação que ele, na idade dele, para fazer essa cirurgia era muito difícil conseguir fazer até a inseminação artificial. E aí eu fui fazer o exame e o médico me diagnosticou com exatamente o mesmo problema que ele tem. E aí, assim, é aquilo, né? Vou ter que passar provavelmente por mais uma cirurgia. Mas, assim, de tudo que a gente tem passado, entendeu? Assim, não que eu vou falar assim, pô, que eu não esteja sentindo com relação a isso. Mas por todas as circunstâncias que eu passei, eu vinha conhecer Deus de uma forma totalmente diferente. Tem um cara na Bíblia, né, que a gente conhece como Jó, e a gente acha muito poético tudo aquilo que a gente vê lá no livro de Jó,
mas eu posso pegar, falar e testemunhar hoje das experiências que eu vivi, que eu tenho com Deus. E eu sei o Deus que eu sirvo. E eu sei, assim, não vou dizer para vocês que Deus vai me curar também não, porque Deus não tem comprometimento, nem compromisso nenhum com isso. Mas tudo vai acontecer segundo a vontade dEle. Entendeu? Então, assim, está nas mãos dEle, que seja feita a vontade dEle, e que tudo seja para a honra e glória do nome dEle. Eu acho interessante como é que a gente pode passar por essas situações contando, eu não sou mais o mesmo, tudo mudou, né? não sou mais o mesmo, agora eu sou feliz, né? E aí, cara, semana que vem eu vou fazer uma cirurgia, cara, tá tudo errado. Não, mas tá tranquilo, eu tô feliz, né? Rafa, não vai dar pra gente concluir tudo por causa do tempo, mas, cara, muito obrigado, valeu mesmo. Poxa, cara, foi muito bom, cara, e assim, a gente convida Rafael, cara, tem tanta coisa pra ele contar, mano, que a gente gastaria a noite inteira aqui. Mas, cara, muito obrigado, valeu mesmo. Gente, por favor, uma salva de palmas. Rafael, o nosso Joseph Kimbler.